Sejam todos bem-vindos ao DF em Pauta, o podcast que informa você, que traz notícia, que esclarece todos os dias. Mas o nosso grande compromisso é com a verdade e com a informação para todos vocês em tempo real. Hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio uma das autoridades do Distrito Federal, Wesley Fonseca, administrador regional da cidade de Planaltina, Distrito Federal. Wesley, administrador, foi conselheiro tutelar e também funcionário da Secretaria de Assistência Social, a SEDES. Então, a gente desde já agradece a presença e os microfones do DF em Pauta estão abertos e seja muito bem-vindo, Wesley, para esse bate-papo que será muito bacana conosco. É isso aí, meu querido, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, batendo esse papo, esclarecendo algumas situações, né? Estou à disposição aí, meu querido, para que o que você quiser perguntar, o que vocês quiserem saber, os ouvintes, a gente está aí à disposição. Quem é Wesley Fonseca Fraga, além da administração regional? Olha só, Wesley Fonseca Fraga, filho da senhora Edmei e do Manuel. O que acontece? Wesley é um rapaz, foi uma criança, né, esforçada, uma criança que nunca esperou nada de ninguém, sempre correu atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, né, era um pequeno capoeirista, gostava muito de futebol e de esportes, fiz capoeira durante muito tempo na minha infância e também gostava muito de futebol. Certo? E sempre tinha um sonho de estar ajudando as pessoas, né? Desde pequeno, desde a infância. E eu tenho 5 filhos biológicos, alguns filhos do coração, meus afilhados, certo? Que é como se fosse filho também. E sou casado há mais de 20 anos, né? 25 anos nós vamos completar agora em outubro. E participo de vários movimentos sociais dentro da Igreja Católica e outros movimentos sociais também. Sou servidor da educação, da Secretaria de Educação e servidor da SEDES, certo? Um pai de família, uma pessoa que ama a vida. Wesley, inclusive, foi meu professor de educação física. Eu fui campeão no jogo lá com ele, no EJA. Eu fui goleiro campeão, peguei o último pênalti do jogo. É isso aí, rapaz. O cara agarra muito, muito. Além de um bom goleiro, agora é um repórter e tanto, hein? É isso aí. Aí você foi conselheiro tutelar, também funcionário da Secretaria de Assistência Social. Como que surgiu no percurso dessa caminhada essa proposta de vir compor a administração regional como administrador? O que acontece? Eu imagino, né, que o deputado Pepa, o deputado Pepe e o grupo, né, que ele perguntou para muitas pessoas na época, né, quem poderia estar assumindo a administração regional e tudo. Como eu já tinha uma experiência assim dentro na área de gestão, através, né, de ser aprovado em alguns concursos públicos, já fui aprovado em diversos concursos, né, mas eu assumi mesmo o concurso da SEDES, 40 horas, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, e o concurso da Secretaria de Educação. Então eu sou vinculado a essas duas secretarias, né? Trabalhei durante um bom tempo na FUP, na Universidade de Brasília, várias escolas particulares aqui do DF, né? Trabalhei numa subsecretaria de Educação em Planaltina de Goiás, que eu também fui concursado. Aos 19 anos eu passei no concurso em segundo lugar em Planaltina de Goiás, né? Professor de Educação Física. Naquela época eles aceitavam só o magistério. Depois, uma curiosidade, depois que eu me formei em Educação Física, já concursado, né? E na época lá eles faziam opções, e mesmo eu fazendo a formação em magistério, aí eu já trabalhava com Educação Física. Quando eu cheguei na faculdade para fazer, interessante que quando eu cheguei na faculdade para fazer o curso, eu já dava aula, já era concursado, né, a nível de magistério, mas na disciplina de Educação Física, e ninguém entendia isso lá na faculdade, né? Os professores perguntavam, mas como assim? Você nem terminou o curso e você já dá aula sobre o assunto? Sobre o assunto. Aí eu tinha que explicar como é que era, por exemplo, era naquele período lá em 99, passei no concurso,
mais com a disciplina de magistério, certo? Mas lá a gente tinha uma oportunidade, quem tinha uma afinidade, um expertise, poderia dar aula, né, naquela matéria. Que a LDB, na época, ele dava um período para você fazer um curso superior, dava um prazo. E aí eu terminei o curso e continuei. E naquela época no Goiás, eram poucas pessoas formadas em educação física. Então eu coordenei vários projetos na área, dei cursos, né, em Caldas Novas e diversas cidades do entorno, coordenava os esportes em volta. E assim, essa gestão me ajudou muito. E na época, voltando à pergunta que você me fez, né, como surgiu essa ideia, na época o Pepa chegou para mim e perguntou: você tem coragem de assumir a administração? É porque é de coragem, né? Porque na verdade não tinha nenhuma intenção, não tinha intenção de ser administrador, entendeu? Tem uma curiosidade nisso, Joston, que eu também trabalhei na administração, era um dos menores cargos em mais ou menos o ano de 99, 2000, mais ou menos o ano de 2000, era o menor cargo. Quem era o administrador, não sei, na época? Na época, o chefe de gabinete era o Dr. Michel e o administrador era o Newton, se eu não me engano, Newton Guimarães, né? E ficava oscilando entre o Daniel Marques, o Newton, aquela turma lá, certo? E eu tive que sair na época, por quê? Porque eu acumulava outros trabalhos. Eu já trabalhava no Goiás, trabalhava em outro lugar. E a administração na época não tinha folha de ponto noturno, né? Não tem folha de ponto noturno. Então, eu não podia ficar. Justamente por eu trabalhar muito na época. Choque de horário. Choque de horários. E aí eu até saí meio chateado, tal e tudo, mas o destino quis que eu voltasse, né, mais de 20 anos depois, e com um cargo de administrador, né? Então saí. Então você já tinha uma experiência de gestão e foi aceitou o convite do então deputado Pepa, né? Que ia assumir a administração e aí indicou o seu nome. Quando você sentou na cadeira, qual foi o maior desafio? Cara, o maior desafio, na verdade, cara, é você administrar e ter respostas rápidas para diversos problemas, né? Eu já vinha de uma experiência de 10 anos de conselheiro tutelar, então já estava calejado, experiente a nível mental de enfrentar problemas e tentar resolver de forma rápida e prática, né? E isso foi muito importante para mim. Uma pessoa hoje, talvez entrando sem nenhuma experiência administrativa, sem nenhuma experiência emocional, poderia ter um desgaste muito grande. Mas os maiores desafios, sem dúvida, é receber o problema e tentar resolvê-lo de forma rápida, imediata, sendo que, na maioria das vezes, para solucionar o problema, você depende de outros órgãos, né? Uhum. A administração acaba dependendo de todas as demais secretarias, né, do governo. Isso, aí se você tiver um trâmite bom entre as secretarias, entre os órgãos do governo, e aí você consegue, né, desenrolar diversas coisas aí. Dentro desse período, você está à frente da administração aí 3 anos e 8 meses. Isso, 3 anos e 8 meses. Quando você faz uma pesquisa na inteligência artificial e tudo, né, pergunta quem foi o administrador que ficou mais tempo na gestão. Pelo menos a que eu fiz, né, não sei se ela é fidedigna, se a pesquisa realmente é fidedigna, mas a última vez que eu fiz, a pessoa que tinha mais tempo na administração de Planaltina era 3 anos e 7 meses. Foi, eu não me lembro agora quem era o nome do administrador, certo? Mas se levar em consideração a resposta, se for correta realmente da inteligência artificial, pode ser que eu seja atualmente um dos administradores que tenha mais tempo. Quebrou o recorde então, né? Pode ser que sim. Agora tem que se fazer um estudo uma pesquisa mais detalhada, né, e tudo. Pelo menos foi a pesquisa que eu fiz a nível de inteligência artificial. Tá, e aí você aí há 3 anos e 8 meses à frente da administração regional, qual foi a obra assim, de maior importância em que a cidade recebeu ou que está recebendo hoje? Olha só, é muito importante a gente falar das obras. Assim, todas as áreas elas receberam, né, do governo lá de Planaltina, recebeu uma infraestrutura, uma ação muito importante. Né? Eu falo que essa gestão Pepa, essa gestão nossa aqui, administração, governador Ibanez, Celina Leão, teve uma sacada muito grande, um expertise nessas questões de obra.
Por quê? Lá em Planaltina vamos avaliar a questão, por exemplo, da mobilidade urbana, essa questão do transporte, principalmente em área rural, né? Lá, algumas pessoas falam, mas estava no papel, tinha um projeto, tinha isso, tinha aquilo, mas faltava desenrolar. O deputado Pepa é aquele que chega, bate na mesa e quer que resolva rápido. E a gente segue a mesma linha, tá ligado no 12, vai atrás disso, vai atrás daquilo e tudo, tenta resolver. Então, olha, nós vamos pegar alguns Não dá para falar, são 3 anos e 8 meses para você falar, não dá para falar tudo. Não vou falar tudo, não, vou falar algumas. Por exemplo, para você pegar a questão na área rural, foi um período de 3 anos e 8 meses que teve mais obra entrega na área rural. Nós tivemos a 131 lá do Monjolo, que levou asfalto para a escola do Monjolo. Nós tivemos a estância do Pipiripau, que é aquela que pega ali próximo do Aqua Cerrado e sobe, o recapeamento ali da 345 do Aqua Cerrado, certo? Tivemos também a Córrego do Atoleiro, que foi feito ali, a pavimentação, só até agora eu citei 3, né? Teve o caminho do frigorífico também, que foi pavimentado, certo? Tivemos também lá na bica do DR, e as máquinas estão entrando também da Codevasp agora para fazer Pipiripau 2, para fazer aquele condomínio ali acima do Buritis 4, que é a horta comunitária. Enfim, isso é parte das obras de pavimentação de área rural e uma parte pega urbana também. Aí nós vamos falar o emplacamento da cidade. A cidade não tinha endereçamento. Todos os locais da nossa cidade hoje têm endereçamento, tem placa. Hoje, 98% da cidade tem lâmpada de LED. É claro, se você fazer uma comparação um tempo atrás, você via que a cidade em alguns pontos era escura. Hoje, o LED parece que como se a cidade estivesse de dia. Então, já falei da área rural, da mobilidade através da pavimentação, já falei do emplacamento da cidade, falei da iluminação de LED, que foi um grande ganho nos campos, nas quadras. A quadra da Vila está linda, a praça agora do museu também recebeu uma reforma geral, e fora nos condomínios, fora, né, em bairros que também ficou super iluminado. Beleza. Agora vamos falar do 14º Batalhão que foi entregue. Mas foi fulano, ciclano que planejou, mas foi na gestão Pepa, foi na nossa gestão, foi Celina, foi Ibanez, entendeu? Tem o nome do Wesley como administrador, do Ibanez como governador, entendeu? Tivemos a primeira creche rural na área rural, tá lá, a entrega foi feita, né? Que a nossa regional de ensino tem o nome Wesley lá também como administrador. Nós temos também lá no hospital que foi feito a entrega do tomógrafo, que foi feito o anexo e tudo, tem o nome Wesley Fonseca enquanto administrador. Então, assim, é um trabalho em conjunto, é um trabalho de equipe, os anexos, e fora os outros centros de saúde aí que o Pepa deu as emendas para poder fazer, que nunca tinha sido reformada, cozinha do hospital, enfim. Beleza, área da saúde, segurança, falei, né, gestão Ibanez, teve muita obra nessa questão da segurança, da saúde. Complexo esportivo agora. Se você deixar, eu vou falando as obras. Não, vai, meu irmão, a fala é sua. Que tem muita coisa. Aí a gente entra ali, por exemplo, no Complexo Esportivo da Estância, né? Que o pessoal reclama muito que a Direcional veio e tirou o espaço de lazer deles, que era um campo. O que nós fizemos? 3 campos lá em cima, eles tinham 1. Nós fizemos 3 campos lá em cima, uma quadra agora, de areia, já tinha uma quadra de campo sintético reduzida, né, de energia fotovoltaica. O campinho está até ruim, o pessoal já está projetando para poder melhorar, certo? E temos a areia, o campinho de areia, então tirou um centro que era só futebol e estamos montando um centro esportivo na parte de cima, hoje que já tem uma feirinha coordenada pelo Flávio, muito bem coordenada, certo? Isso da área de esporte ali da Estância. Aí você pega também, é difícil eu pautar uma obra que seja a mais importante, mas eu vou te dizer uma que trouxe dignidade e uma que está entre as 5 mais importantes, que é o esgoto lá da Estância Planaltina, que há mais de 30 anos os moradores ficavam sem esgoto, entendeu? Que a fossa era a céu aberto, as crianças brincavam de bicicleta e ficavam sujando o pneu, a garagem da casa, enfim. Então, assim, essa foi uma grande obra. Está tendo agora, nesse exato momento, obra de águas pluviais na Estância, para conter o alagamento daquela parte. Então, você pega
obras eu já rodei na parte de mobilidade, secretaria, na parte de segurança, na saúde, certo? Na pavimentação, águas pluviais. Agora também, já com esse GDF na porta, através da Celina, estamos fazendo 14 parquinhos na cidade. Por quê? Porque o parquinho tira as crianças da tela, tira as crianças da ociosidade, né? Tira as crianças dessa questão de ansiedade. 14 parquinhos, a coisa mais linda, Josto. Coisa mais linda. E também tem um campo sintético no Jardim Roriz, que vai ser outro complexo esportivo. Né? Lá vai ter uma PEC também para os idosos, para as pessoas fazerem atividade física. Esse certo? No Jardim Roriz vai ser aonde, especificamente? Ali na quadra 1, inclusive já começou. Né? Eu até gravei um vídeo falando da importância das crianças irem acompanhadas com os pais, pessoal, a comunidade esperar o parquinho ficar pronto para poder brincar. Né? E para que as pessoas possam zelar e cuidar também. Aquele bairro, você falou um pouco sobre a área rural aí, aquele bairro no caso São José, ele está dentro da poligonal do Arapuanga ou Planaltina? Planaltina. O São José, na verdade, era uma atividade, uma área rural muito assim, esquecida, né, nas gestões anteriores. Por quê? O que acontece? O deputado Pepa chegou através de emenda, já colocou a cobertura da quadra. Né? No primeiro ano, a gente colocou expurgo, né? Teve os abrigos, linha de ônibus, ela não era suficiente para lá, teve esse aumento de linha de ônibus, né? E também a comunidade ali, ela recebeu diversos auxílios, diversos benefícios. Você pode comentar com as líderes comunitárias de lá o que era o São José antes do Pepa e agora depois do Pepa, entendeu? Bacana. Você entrou num ponto aí também da saúde, que é importante, e a população hoje tem sofrido bastante com essa demanda da saúde. A gente entende que a saúde ela é da Secretaria de Saúde por gestão do GDF, da governadora, então, governadora Celina. Mas quais são as demandas que chegam para você, administrador, questões da saúde? Da saúde, às vezes, chega algumas reclamações, né, de falta de atendimento, a gente reporta sempre, né, eu já liguei para o secretário, já pedi, né, agilidade nos atendimentos, a gente, enquanto administração pública, a gente cobra, né, cobra as autoridades da pasta, da mesma forma que, por exemplo, quando tem um problema com a Nova Cap, mato alto, asfalto, a gente cobra, quando tem um problema com lixo, a gente também cobra da SLU, e da mesma forma é a saúde. Quando chega a demanda para a gente de falta de atendimento, falta de médico e tudo, a gente se reporta aos coordenadores da área da saúde e se reporta ao secretariado, né, que cuida da saúde. Como está há 3 anos e 8 meses no governo, então você pegou a gestão Ibanez e agora uma parte da Celina, embora ela era vice-governadora, mas agora ela está com a caneta. Como é a relação, como foi com o Ibanez e como é agora com a Celina? Eu sempre tive uma relação muito boa com o governo, né? O governador Ibanez foi um excelente gestor, um homem muito prático, de poucas palavras, pouco sorriso, mas de muita ação, de muita ação, muita determinação, né? E a Celina, ela tem uma característica fantástica que é o carisma dela, né? Ela conhecia a gente pelo nome e saber qual é a capacidade de cada um, entender, fazer um projeto social fantástico que ela está fazendo, que é essa questão do abrigamento, né, da pessoa em situação de rua, fazer essa intervenção, né, que é como se fosse uma intervenção humanizada, né, compulsória, de forma humanizada, que poucas pessoas se interessavam em cuidar. Então ela abraçou isso e ela fez na prática isso também, né? Porque quando ela traz um morador e ela cuida, pegou uma pessoa na rua, foi lá e trouxe para fazer um tratamento, levou lá para o pastor Ramalho e tudo, ela mostra que ela não só planeja, ela faz a ação. Então a relação é muito boa. Cada um tem a sua especificidade, né? Tanto o governador Ibanez quanto a Celina. Para mim, os dois gestores são muito bons. Um outro detalhe agora, que você também vai ter muita segurança para falar sobre isso, não só como administrador, mas você, professor, educador, como hoje está a estrutura das escolas, você que conhece muito bem as escolas da época que você dava aula e agora você também como administrador, como é que está a infraestrutura das escolas da cidade de Planaltina? Olha só, as escolas de Planaltina, ela tem avançado muito, né, com
o formato hoje de gestão, né, os diretores têm autonomia para poder, são eleitos pela comunidade, eleitos pelo grupo gestor e tudo, e a forma de administrar, né, de gerenciar os recursos do PEDAF hoje, certo? É muito importante, por quê? Porque dá autonomia para as escolas, dá autonomia para que elas possam fazer, para ter um banheiro adequado, para ter uma pintura, para ter um controle ali. Né? Um tempo atrás isso não existia, então um tempo atrás as escolas eram um pouco sucateadas, hoje tem essa questão das emendas e tudo que pode estar auxiliando, né, na direção e né, nos benefícios para a própria escola mesmo. Aí, por exemplo, entrando já no ponto, né, de segurança, a população reclama bastante de ausência de segurança e tudo mais. Como que a administração regional tem auxiliado nesses pontos lá em que muitas vezes são vulneráveis? Olha só, o que acontece? O DF hoje, ele é a capital, ela é taxada como a capital mais segura do país. Né? Os níveis, os índices de criminalidade vêm caindo cada vez mais. E nós temos lá o 14º Batalhão, que a gente tem uma relação muito boa com a Coronel Natália, né? Que é uma pessoa fantástica. Inclusive, tem uma reunião na Secretaria de Segurança, eu falei, olha, a Coronel ajuda a gente até a administrar, porque ela vê um ponto que está com lâmpada queimada, ela chega, Wesley, está queimada ali, está escuro, mato alto, lixo, né? Vai aglomerando pessoas e tudo, então é uma pessoa que ajuda. Às vezes tem um comércio que fica até altas horas da noite, não tem a viabilidade, não tem, e aí ela informa para a gente e acaba fazendo um grupo muito importante para poder cuidar da segurança. As festas, por exemplo, ela se preocupa muito, né, o comando como um todo da Polícia Militar, nós temos ali os policiais civis também, a gente tem uma relação muito boa ali, tanto com a 16ª como a 31ª, né, a nível de solicitações, o que eles precisam, a gente faz, certo? E também, quando tem uma demanda, são prontamente atendidas. E é muito importante esse vínculo com a parte de segurança da cidade. Antes da gente preparar essa entrevista, nós até procuramos alguns moradores para ouvir algumas coisas e trazer aqui esse questionamento. Um dos pontos, ainda dentro da segurança, é aquele espaço do cemitério antigo. Por que a administração não direcionou um outro objeto ali, outra situação, que reutilizou aquele espaço ou até mesmo revitalizou aquilo ali? O que acontece? Porque os moradores ali em volta, né? E aí, se você puder até esclarecer para que todo mundo possa compreender, porque não é todo mundo que é da cidade de Planaltina, dos nossos seguidores, que lá nós temos 2 cemitérios na cidade, e um deles é bem antigo, já tem muito tempo que não está sendo utilizado, né? Queria que você esclarecesse aquele ponto específico. Certo. O que acontece ali é uma situação bem delicada, né? Porque existem projetos lá para se criar uma praça, para se criar um local para, né, para que as pessoas possam ir meditar, fazer as suas orações e tudo, sem perder essa essência de um local de respeito, um local, né, que traga esse outro ambiente, né, essa outra características. Só que às vezes quando você coloca discussão com os antigos moradores, com as pessoas que têm parentes lá sepultados ali, entendeu? Então você traz como se fosse uma briga, uma discussão, as pessoas não aceitam nem um lado e nem o outro. Né? Por quê? Porque vai mexer com a memória das pessoas, com essa questão de fé e uma série de situações. Outro detalhe também muito importante, porque há um tempo atrás o cemitério velho estava na carga da Sejus, certo? E aí existia essa problemática entre a Sejus há muito tempo atrás também, porque a secretaria era uma só, a secretaria era a Secretaria de Social, a Secretaria Social no começo tomava conta dos cemitérios, tomava conta de toda a estrutura. E aí se dividiu um tempo atrás, né? E algumas foram para a Justiça, outros foram, umas características de trabalho foi para sedes, né? Outros ficaram com a Secretaria da Criança na época, que foi dividido, né? E depois foi extinta a Secretaria da Criança. Hoje tem as sedes, tem a Secretaria de Justiça, a Secretaria da Mulher,
né? E tem outras subsecretarias que trabalham também direitos humanos. Então, na época, ficou subentendido que seria da justiça, entendeu? Então, quando se vai fazer alguma coisa, tem que passar pelo crivo da Secretaria de Justiça, na época. Então, a gente tem todo esse interesse em fazer um monumento, fazer uma atividade ali, fazer uma estrutura que possa atender tanto um lado de pessoas que têm parentes ali, né? Parentes ali no cemitério, parentes que foram sepultados ali, quanto moradores próximos também que querem um ambiente diferente, um ambiente... Então, não seria interessante, então, uma convocação de audiência pública para ouvir a comunidade? Isso, a gente pode estar fazendo essa audiência pública e tudo. Aí nós temos que verificar dentro das normativas se seria a Sejus, né, por ter esse domínio territorial, né, mas a administração também ela não pode chegar e tomar frente de um bem, de um próprio que não está exclusivamente dela, entendeu? Mas é importante que a gente faça essa pesquisa, né, porque a pesquisa que nós fizemos entre tanto as pessoas que têm parentes, né, lá sepultados, quanto os moradores, uns querem uma determinada situação e outros querem outra, então não chegou até agora em um consenso. A cidade tem crescido cada vez mais. Planaltina hoje tem quantos habitantes? Uma estimativa. Provavelmente, se você for juntar Planaltina e Araponga ali no geral, daria em torno hoje, né, tendo aproximadamente pela última última pesquisa, né, do IBGE, se eu não me engano, eu acredito que beirando aí os 230, 240 mil por aí. Entendi. Juntando as duas. E aí, com o crescimento populacional, automaticamente você começa a inchar demais a cidade. Como atrair novos empresários? Aí agora a gente entrando já na questão da economia, do desenvolvimento econômico. Como atrair empresários para dentro da cidade se a gente não tem conseguido visualizar espaço para crescimento? O que acontece? Na verdade, justamente o contrário, né? A área norte de Planaltina é a área que tende mais a crescer. Por quê? Porque se você for para o lado sul, ali, você pega Samambaia, Taguatinga e já misturou tudo. Ceilândia junto com Taguatinga, junto com Samambaia e tudo ali, Águas Claras e tudo, tá tudo emendado. Então, o que tende a crescer é essa área norte. Tanto que nós temos aí a proposta, né, o projeto do setor de indústrias, né? ADL. Isso, a ADL. Nós temos aí essa proposta desse setor lá justamente para trazer novas empresas, novos empreendimentos. Mas ali, por exemplo, você vê com com a construção dos prédios, da direcional, o que o empresário quer? Ele quer gente, ele quer pessoas para poder estar movimentando financeiramente. Então nós temos ali um vasto comércio na estância que está impressionante. Nós temos aí o shopping que daqui mais ou menos uns 2 anos ou talvez menos vai se construir com mais de 5 salas de cinema, 5.000 vagas de estacionamento e centenas de lojas, certo? Que vai movimentar mais a cidade. Se você vê o comércio hoje na Independência, o comércio no Buritis, o comércio hoje nas Estâncias, Araponga, no Roriz, o Parque de Exposições que atrai diversas festas, diversas feiras. Então, assim, a movimentação de Planaltina hoje, você vê que pouquíssimas cidades do DF têm essa movimentação noturna. Você for sair em Planaltina à noite, os bares, os lanchonetes, os restaurantes estão todos cheios. Como que está hoje, na verdade, então, esse projeto da ADE? Na verdade, ele está sendo ainda analisado, né, pela SEDU. Todos os processos têm que passar pela secretaria, né, que controla a urbanização, toda essa parte de logística da cidade, certo? E ela se encontra ainda em estudo, em análise, porque como fica próximo também de uma área de preservação, que do outro lado da pista, lá próximo do Roriz, que é a área de águas emendadas, então existe É uma APA, né? Uma área de preservação ambiental. Isso, mas ela não vai pegar dentro da APA, mas ela fica próxima. Então, assim, é necessário um estudo, é necessário um estudo de impacto, é necessário um estudo... Então, não é assim, da noite para o dia, né? Os ambientalistas, eles ficam muito receosos, então, para
para entender quais são as indústrias, o que pode ser feito ali. Por quê? Porque o berço do oxigênio, da respiração, das águas estão aqui, né? Nesse encontro das águas emendadas. Tá, então é um projeto que está na SEDU, na secretaria, que vai cuidar especificamente desse setor. E hoje o setor de oficinas, porque enquanto esse projeto aqui da ADE, da Área de Desenvolvimento Econômico, ele não sai, vamos dizer assim, do papel, porque ele ainda está precisando de toda uma demanda, um estudo técnico, uma autorização ambiental, o setor de oficinas está lá precisando de atenção. O que é que pode ser feito por esses oficineiros? Olha só, igual ali, por exemplo, o setor de oficina é um setor muito requisitado pela comunidade planaltina, né? E um setor também que ele cresceu muito, então é um dos locais de Planaltina que tem talvez aí o valor de área por metro quadrado mais valorizado, né? Porque é um setor em que tudo que se monta ali, né, a nível de oficina e tudo, vai para frente, desenvolve. Por quê? Porque se você for andar no setor de oficina num sábado, todas as lojas praticamente tem gente comprando, tem gente utilizando peça e tudo. Então o comerciante, a pessoa que é dono do empreendimento, ele quer isso, ele quer movimento, ele quer pessoas, ele quer... Só que movimentou tanto que o espaço realmente para atender o público está pequeno. As lojas estão pequenas, né? Para você colocar os carros, guardar os carros, fazer aquela... Então a estrutura hoje ela tem que ser bem maior. Então é isso que a gente pensa. Ali, na verdade, dentro do limite privado, a gente não pode fazer nada. E dentro do limite que é a área pública, né, já se esgotou, porque, por exemplo, ali tem que se criar urgentemente um outro espaço, né, como esse que está sendo estudado, que está sendo planejado de forma bem, né, bem mais organizada, mais grande, enfim, para que se atenda melhor os clientes, para que se atenda melhor o planejamento dos empresários. E hoje tem como ser feita alguma obra, alguma infraestrutura, algo que possa ajudar eles dentro da realidade que eles têm? O que foi feito é o que foi feito em outros bairros, né? A calçada em volta ali do setor de oficina, aquelas calçadas que há muito tempo as pessoas não tinham nem como andar ali, se locomover, né? O emplacamento que também foi feito lá, as lâmpadas de LED, certo? Alguns estacionamentos que foram feitos porque depende do local onde o estabelecimento não tinha estrutura para poder colocar os carros, para atender os clientes, enfim, foram feitos alguns estacionamentos e existe previsão de fazer mais estacionamentos. Que o grande pedido dos empresários lá são justamente esses estacionamentos para atender, né, as pessoas que chegam, né? Os clientes, e é isso. Bacana. E aí quando a gente começa a ver esse número de pessoas, tanto no setor de oficina como em outros bairros dentro de Planaltina, começa a ter também o descarte irregular de lixo. E isso é um dos problemas não só de Planaltina, mas das 37 regiões administrativas sofrem constantemente com isso. O que tem sido feito, um estudo técnico pela administração para combater isso? Na verdade, pensando nisso, a gente já havia cobrado muito tempo, o deputado Pepa já cobrou do SLU, já tem um bom tempo, e a governadora assinou uma ordem de serviço para a construção de 2 papaentulhos, certo? Um fica próximo do Vale do Amanhecer e o outro próximo ali do setor de oficina, fica mais em cima um pouco ali, certo? Próximo ao Buritis 2 e entre aquela região do Buritis 2, Jardim Roriz ali para cima. Tem previsão de início? Na verdade, eles já iniciaram, entendeu? Fizeram lá a terraplanagem do local e se depararam com uma adutora. E aí quebrou lá uma adutora ou uma encanação da CAESP, certo? E eles deram uma parada na obra. Mas essa obra, ela já foi feita a ordem de serviço para execução da obra do Então já tem orçamento? Já tem tudo, já está tudo certo, já está bem encaminhado, certo? E ela vai dar continuidade. Então, furo de reportagem diretamente aqui do DF em Pauta. Isso. Nós podemos dizer, é um compromisso da administração regional, junto com o governo do Distrito Federal, com os oficineiros, de que vai ter um papaentulho lá. Isso, próximo, né? Próximo, é bem mais próximo ali do setor de oficina. Isso. Tem prazo?
Na verdade, a ordem de serviço foi feita, certo? A empresa, depois que assina a ordem de serviço, ela tem um prazo para poder entregar. Como a Celina está uma máquina fazendo obra para todo lugar, entendeu? Às vezes as empresas, elas que pegam e ganham a licitação, elas não têm funcionário suficiente para fazer esse tanto de obra que está acompanhar o tendo no ritmo DF. dela, né? Então, assim, foi feita a ordem de serviço, que vai ser feito, vai ser feito. Agora, eu não sei precisar o tempo da entrega e tudo, mas o mais importante, que é a ordem de serviço, que é a garantia do serviço, foi feita. E como tem sido aí, dentro desse mesmo período, como tem sido a educação ambiental da administração regional, juntamente com os órgãos do próprio governo, por exemplo, o IBRAM, DF Legal, Secretaria do Meio Ambiente, SLU, para poder fazer uma educação, porque se não houver uma educação ambiental, o papo entulho, o papo lixo, o que quer, não vai fazer muito sentido. Isso. Sempre quando é próximo, depois das chuvas, né, tanto a administração regional quanto os órgãos de fiscalização, nós fazemos campanhas educativas, né, em relação ao recolhimento de lixo nos lotes. A gente faz campanha para passar recolhendo os inservíveis. Então nós fizemos em vários bairros, né, pegamos toneladas de lixo da comunidade e ao mesmo tempo a gente fala da importância e o cuidado que tem que ter com o meio ambiente, né, em relação à assoreação dos córregos, o desmatamento, as queimadas. Agora mesmo nós vamos fazer uma reunião na próxima semana, se eu não me engano, dia 6 agora, com o Corpo de Bombeiro, né, a Secretaria do Meio Ambiente, se eu não me engano, a gente encaminhou também documentação para a Secretaria do Meio Ambiente, e a turma que cuida da preservação das estradas, o DR. Por quê? Porque a preocupação nossa hoje é com o aumento da temperatura. Existe uma previsão de aumento de temperatura como nunca foi feito como nunca aconteceu nos anos anteriores, que é o El Niño, que atingiu a Europa, a onda de calor extrema, e nós já estamos fazendo os cuidados preventivos. Vamos fazer essa reunião, ver se o DR pode trabalhar limpar a beira do asfalto para não ocorrer os incêndios florestais e tudo. Vamos trazer o corpo de bombeiro para trabalhar nas escolas, fazendo palestras e projetos justamente nessa questão de orientação quanto à alta temperatura, né? Como que deve agir nessas situações, porque a tendência é essa oscilação, né? de tempo, às vezes muito frio e também muito quente por causa desse fenômeno chamado El Niño, que já atingiu a Europa, e a tendência é que ele venha agora, né, atingindo o Brasil aí, e, enfim, a gente já está se preparando para o período de queimadas. E além do mais que a gente plantou com a Nova Cap, com o IBRAM, inúmeras, eu vou te falar, são centenas, dezenas de centenas de árvores plantadas no Parque Sucupira, em volta. Nós fizemos programas aí, projetos com a SLU, né, de revigorar alguns locais que eram lixão e plantamos árvores. Infelizmente, parte da comunidade foi lá, arrancou, tirou as árvores e voltou a jogar lixo novamente. Existe agora a previsão também de se construir mais 14 mais 14 cara nova, retirar o lixão, plantar a árvore, colocar os pneus bonitinhos, cercar o ambiente para que a comunidade possa ter uma cidade limpa. E aí, quando a comunidade quer levar uma demanda para a administração regional, qual que é a forma, como que você faz para convidar a população para dentro da administração? Olha só, nós temos o ADM 24 horas, né, que você pode entrar no ADM 24 horas, que lá a sua reivindicação será atendida, né, tem até a plataformazinha do ADM 24 horas, você pode ir na própria administração, você pode ir na ouvidoria, de qualquer ouvidoria do GDF, certo? Que vai chegar para a gente a demanda. E pode pessoalmente, o gabinete nosso está de portas abertas, a administração está de portas abertas para atender a comunidade. Bacana. Nós estamos entrando num processo eleitoral, na verdade já estamos, né, num processo eleitoral, no defeso, tanto é que as administrações regionais, todas, secretarias, já estão com as suas redes sociais suspensas devido a esse período. Mas como que a administração funciona nesse período? Olha só, existe a lei, né, a lei que rege
o ente público. O que é o ente público? O ente público é o servidor que é efetivo, é o servidor que é comissionado, é o servidor que é terceirizado. Então, todos esses seguem a mesma regra, né, que é a conduta do agente público nesse período eleitoral. Então, tem algumas condutas que realmente é vedada aos serviços públicos. Inclusive, o site da administração, ele é fechado, a gente não pode estar publicizando coisas do governo, né, justamente para não caracterizar algum tipo de Favorecimento, alguma coisa favorecimento, assim. enfim. Aí a gente não utiliza as redes sociais. Bacana. Nós, inclusive, fizemos esse questionamento com outro administrador que veio aqui, o Sérgio Araújo, lá do Arapuanga. Certo. Se você tivesse que fazer uma entrega para Planaltina hoje, que ainda não foi feita, qual seria? Uma entrega, uma coisa que eu teria vontade mesmo de fazer, uma outra pista envolvendo os parques, para que as pessoas possam correr, entendeu? Possam fazer atividade física. Talvez poderia ser ali no parque, que no DR existe um parque ecológico também, que eu já conversei com algumas pessoas do DR para a gente poder estar fazendo, porque hoje a atividade física, saúde, correr, andar, fazer atividade numa área arborizada, numa área de parque, talvez seria uma das melhores formas de manter a saúde hoje. Aí agora, chegando ao final do nosso bate-papo, que tá muito bom, passou que a gente nem viu, uma palavra que define Planaltina, agora é um ping-pong. Uma palavra que define Planaltina? Apertada, hein? Porque são várias, passou pela minha mente várias palavras. Mãe. Mãe, cidade mãe, muito bem. Inclusive, tem um advogado, eu quero mandar um abraço para ele, doutor José Lapa, é um dos primeiros advogados da cidade, na verdade, o fundador da subseção Planaltina. E ele tem, no rodapé da petição dele, ele coloca Planaltina, berço de Brasília. É isso mesmo. Então vamos lá. Com uma palavra, qual bairro merece maior atenção especial hoje? Eu tenho que falar mais de uma palavra. Nova Petrópolis. Pronto, Nova Petrópolis. O que te tira seu sono em Planaltina? Essa também é apertada, viu? O que te tira o seu sossego? O sono é meio difícil, porque eu sou um cara bom Ser um cara bom para dormir. Então vamos lá. O que tira seu sossego, a sua tranquilidade? Na cidade de Planaltina. Amorosidade. É um obstáculo grande. E quando você sair da administração, ou quando o projeto acabar, você decidir buscar outro caminho, qual é o maior orgulho que você vai ter? Opa, eu passei e eu deixei essa marca. Isso é com a palavra? Eu posso Não, falar? aí você pode falar com várias. Cara, o maior orgulho é ver as pessoas, os pais, a família, o bairro, ver algo que vai mudar a vida das pessoas, né? Às vezes é simples, mas uma linha de ônibus que você mexeu ali, que você ajudou, que você ligou, que você pressionou o secretário de mobilidade, ajuda aquela pessoa que tinha que andar quilômetros para pegar um ônibus, a pessoa que tinha medo de andar na rua e ver uma iluminação ali e ela andar com segurança, né? É a pessoa que tinha que pegava lama, poeira, pó para ir para a escola rural e hoje pode andar tranquilo e pode ter o sossego de ir para a escola. É um pai, uma família, às vezes de um condomínio mais periférico, de um bairro mais periférico, não ter um parquinho para brincar com o filho, o parquinho chegar próximo dele e ele poder levar o filho, sentar e brincar com o filho no parquinho. Essa é a alegria que a gente vê, é ver um campo sintético sendo construído, as crianças brincando e se divertindo, é você ver um pai de família arrecadando um recurso que ele
custaria o ano todo para ele arrecadar numa feira de uma uva, vendendo artesanato, vendendo cachorro-quente, vendendo produtos, entendeu? É você ver os artistas da cidade desenvolvendo com a cultura, é você ver o esporte crescendo, a qualidade de vida. Então, quando você vê que as obras interferem na qualidade de vida das pessoas, é muito bom, que a pessoa gasta menos tempo para ir para o plano por causa da terceira faixa que está sendo construído, que é uma grande obra. Você perguntou qual seria uma das grandes obras, são várias obras, entendeu? E a terceira faixa, sem dúvida, é uma obra que o deputado correu atrás, lutou e batalhou e vai gerar mais qualidade de vida para a família, para os pais terem mais tempo para ficar com seus filhos. E são inúmeras as obras. Então, assim, eu posso terminar o mandato de forma tranquila. Não é porque o meu nome vai estar na área da secretaria, com uma placa lá na área da segurança, não é porque o meu nome está na área da saúde, com a placa lá, está na área da educação, com algumas placas, não, é porque houve um trabalho em equipe, houve um trabalho da administração, do grupo do deputado, do grupo do governo, enfim, das secretarias envolvidas para gerar qualidade de vida para as pessoas. E hoje eu poderia terminar o mandato de forma muito tranquila, muito leve, porque nós trabalhamos muito mesmo para gerar qualidade de vida para as pessoas. Temos que fazer várias entregas ainda? Temos que fazer. Mas hoje poderia, né, entregar meu cargo de forma muito tranquila, que tudo foi assim, feito com muita dedicação, correria, muito atrás. Se você for olhar a minha folha de pontos, se você for olhar o meu trabalho durante esses 3 anos e 8 meses, eu tirei unicamente 10 dias de férias registradas. Consegui dar umas viajadas rápidas com alguns abonos, mas talvez seja um dos poucos administradores que passou por ali, não sei, não tenho histórico, que tirou apenas 10 dias de férias durante 3 anos e 8 meses. Entendeu? Então, assim, é muito trabalho, muita dedicação, e aos poucos a gente vem colhendo. Não dá para fazer tudo aquilo que a gente queria, né? Porque as nossas ações são limitadas, mas com a bênção daquele Todo-Poderoso lá de cima, né, a gente ainda vai fazer muita coisinha, vai fazer muitas entregas, e se não for na administração, vai ser em outros setores, né, com a ajuda do deputado, que é incansável, né, um homem que trabalha demais para a comunidade. O deputado Pepa né, fora da curva, cara que eu só tenho de agradecer a Deus por ter conhecido um homem que trabalha e que é exemplo de trabalho para todo mundo. Nós estamos chegando aqui ao término do nosso bate-papo, que foi muito bom. Algum assunto especificamente que a gente não tratou e que você gostaria de tratar, ou algum agradecimento para alguém? Na verdade, eu queria dar uma dica, né, para os jovens da nossa cidade, de Planaltina, para correrem atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Tá aqui um administrador que ele tinha o menor cargo na administração no ano de 2000. E quis o destino que, através dos estudos, do esforço, da dedicação, que ele voltasse 20 anos depois para assumir o cargo de administrador. E a gente não para por aí, porque a gente quer melhoria, a gente quer que a cidade tenha qualidade de vida. Então é muito importante os jovens, hoje em dia, não se acomodar. Né? Eu moro nesse bairro e as pessoas não conseguem trabalho, eu quero isso. Não, estude, se dedique, né? Passe no concurso, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos, empreenda, entendeu? Esse é o foco. Né? Muitas vezes a gente fica esperando de outras pessoas, muitas vezes a gente fica esperando o sucesso venha de auxílio de outras pessoas. Não, a gente que tem que batalhar, a gente tem que lutar, a gente tem que correr atrás. A dica é para meninada, para juventude, né? Vamos largar um pouquinho as telas, vamos focar nos estudos, vamos focar nos concursos, muitas vagas boas aí para diversas áreas aí, vai sair esse ano que vem, né? Essa dica que eu deixo para meninada, e dizer que a gente está lá na administração de portas abertas. O que a comunidade precisar, o que a gente puder estar fazendo para melhorar e gerar qualidade de vida para as pessoas, nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma. E o que precisar da gente está aí. E dizer que você é um cara abençoado, um cara desse podcast aqui, Joston, que
é um batalhador, um cara que eu conheci, e dizer para vocês também que eu conheci o Joston no EJA, né? Eu era professor dele, como ele mesmo falou, é um cara dos meus alunos hoje que se formou como advogado, como um belo advogado, hoje trabalha na secretaria, tem a sua história, tem a sua vivência, é um homem que luta pela causa, né? Combate o alcoolismo, é um cara que se dedica a ajudar as pessoas. Então você também é um exemplo, meu amigo. E um dos poucos alunos que realmente... Que vingou. Assim, não, vários alunos meus vingaram, mas assim, que tem esse tino para poder ajudar a comunidade, para poder buscar incansavelmente. Às vezes seja uma porta ali, fechou uma porta, mas você é aquele estilo de pessoa também que não se desanima com o primeiro não. E é isso que eu vou falar para o jovem. Vão ser várias portas fechadas, vão ser vários nãos, entendeu? Mas sempre colocar o seu foco, o seu sonho, o seu objetivo na frente e dizer, eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Então é essa a dica, meu querido. E somente agradecer hoje por esse podcast, esse bate-papo. Agora você falou mesmo, passou tão rápido, Que né, a gente cara? nem viu, Bem e falamos de bacana. tanta coisa. Muito Então, bom mesmo. Wesley, muito obrigado a você que está à frente da administração. Leve um abraço a toda aquela equipe que lá desenvolve uma quantidade de trabalho. Eu nem quis entrar em alguns assuntos especificamente sobre o esporte, porque nós vamos trazer o nosso gerente de esporte aqui em um certo momento para falar, por causa que ele tem muito assunto lá também para tratar. Agradeço a você, leve um abraço para toda a administração regional aqui do DF em Pauta. Agradecemos a todos vocês que acompanham as nossas redes sociais, que acompanham o nosso podcast, e aqui é desse jeito. Compromisso com a democracia, informação a todo tempo, a gente não para e eu conto com todos vocês. O meu muito obrigado a todos e até mais.